Gabriel Monteiro, falso herói? Juscelino Kubitschek era comunista? Getúlio Vargas foi um neofascista? E o ativismo político tomou conta do jornalismo atual nas grandes mídias velhas? Olha, esses e outros assuntos polêmicos eu conversei no canal Daniel Dias com Regina Vilela, que já foi, entre outras coisas, jornalista da Globo na década de 80, da Bandeirantes, da TV Futura, da TV Educativa. E olha, eu quero te falar um negócio. Hoje ela é youtuber, está sendo candidata a deputada federal pelo Ceará, carioca, mora há 20 anos em Fortaleza. E quero te falar para acompanhar essa entrevista se você gosta de temas polêmicos. Assista essa e assista as outras partes, porque eu cortei por tema a cada parte dessa entrevista que foi sensacional, meus amigos. Só vocês vendo realmente. Fiquem conosco, canal Daniel Dias. Então, o que acontece? O que eu quis dizer, Regina, é o seguinte, que depois que o Juscelino Kubitschek faz, que eu sei que ele é um cara esquerdista, foi um cara esquerdista, né? Agora, depois que ele faz Brasília, o que acontece é um grande descaso aqui no Rio de Janeiro, porque não se dá o suporte necessário para um lugar que teve uma história, e aí esses governadores que, desde a época de Brizola em diante, vem fazendo descaso atrás de descaso. Foi isso que eu quis colocar e ponderar. Eu não estou dizendo aqui que o Rio de Janeiro é maravilhoso e nada disso, não. Eu sei os déficits que essa cidade tem, porque eu sou pobre e eu sei que eu uso o sistema público e por isso fiz, né? Por isso fiz uma matéria lá de frente ao fórum, fiz uma matéria no 7 de setembro, onde eu perguntei, enfatizei muito, sim, a reforma administrativa, que é um assunto dolorido para aquele servidor que não trabalha corretamente, porque se ele trabalhar corretamente, ele não fica com mimimizinho, não. Ele vai olhar e falar, é verdade, tem que fazer a reforma assim. Por quê? Eu sou prestador de serviço. Se eu não prestar bem o meu serviço, eu não vou me chamar mais. O CLT, se não fizer bem o serviço dele, vai ser demitido. E assim tem que ser para o servidor público, sim. O servidor público tem que prestar bem o serviço dele, tem que servir bem o público, porque são pagos com nossos impostos, e aí a gente fica indignado, sim, com o que eles fazem, com o que eles promovem ou não promovem em termos de trabalho. Eu só quero deixar... O Rio de Janeiro, é o que eu falei, sempre foi burocrático. E o Rio de Janeiro, até por ser praiano, ele tinha uma vocação turística e intelectual. Então, nós, sim, sempre lideramos a formação de opinião e a cabeça, vamos dizer assim, dos brasileiros, porque o que se lança no Rio de Janeiro pega no Brasil inteiro. É incrível, ainda hoje. Ainda hoje. A televisão ampliou muito esse eco das coisas que se criavam no Rio de Janeiro. São Paulo é diferente. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, tanto na produção anterior somente agrícola, como também depois na República mesmo, né? Fim da escravidão, com a industrialização. São Paulo é a grande locomotiva do Brasil. E eu torço muito para que o Tarcísio seja eleito em São Paulo, porque ele vai recuperar o Estado, né? a razão de ser do povo paulistano. Não, eu também torço muito pelo Tarcísio e tenho certeza que você hoje, fazendo a sua campanha a deputada federal, saindo no corpo a corpo, está no segmento correto de como tem que ser realmente uma campanha, né? No corpo a corpo de você falar com as pessoas, das pessoas realmente saberem as suas propostas pela sua boca, né? Ciro Gomes, família Gomes, Ferreira Gomes, Ciro Gomes, né? Que são os que mandam, são os coronéis aí do estado do Ceará há muitas décadas, não é verdade? Então tem pessoas, de repente, que não associaram o que você falou, mas estamos colocando aí para vocês que estão assistindo. Eu carinhosamente chamo de imbecil Gomes. Com certeza, com certeza. E você e o Bolsonaro, hoje vocês têm uma relação como, Regina? Ele é meu presidente, né? Mas você tem um laço de amizade? Eu vou te dizer, eu entrevistei o presidente aqui em 2018, quando ele esteve aqui no Ceará, antes de toda a facada, aquela coisa fatídica. Entrevistei ele, né? E aí eu voltei a Brasília em 2020, no auge da pandemia.
né, da fakeemia, ou da pandefake, você chame como quiser. Eu fui, a convite do meu amigo Elias, fomos eu e ele, e a gente foi para o Cercadinho. Né? E aí, ali no Cercadinho, eu estava de máscara, porque a segurança do palácio obrigava o público a entrar de máscara. E a única coisa que eu queria era isso aqui, tirar uma foto com ele. Ele atrás, né? E o Elias estava falando, e eu estava só tentando tirar uma foto. Só tentando tirar uma foto. Então, toda vez que eu virava para trás, de costas para ele, eu baixava a máscara e o segurança ficava em cima de mim. Levante a máscara, senhora. Bote a máscara, senhora. Aí eu, quando virei... eu preparei uma camiseta especial, porque naquele momento, um mês antes, alguns dias antes, ele tinha falado, acabou, porra! Né? Aí eu mandei fazer uma camiseta escrito, acabou, porra! Exatamente em homenagem a ele. Eu gosto muito do jeito dele. Eu acho o presidente fantasticamente transparente. E aí, como eu tenho uma voz que está até rouca, porque eu saio por aí falando muito, eu peço até desculpas ao pessoal. Então, eu falava e eu batia a boca com o segurança e ele ouvia o meu tom de voz. E aí, quando eu virava e ele ficava olhando, né? O vídeo está aí na internet, ele ficava olhando assim, pensando assim, né? Eu conheço essa mulher, eu conheço essa mulher. E ele ouvindo as outras pessoas, mas sempre ali de olho em mim. E eu escondido atrás do Elias. Porque eu só queria realmente uma foto com ele atrás. Ele sem máscara e eu sem máscara. Por quê? De que adianta eu mostrar uma foto com o presidente atrás se eu não estou mostrando que sou eu, que eu estou com uma máscara? Aí, quando eu virei a última vez, ele falou assim, eu te conheço. Aí eu falei assim, Regina Vilela. Eu falei, pô, eu te acerto, tá ok? E aí ele me convidou para tomar café da manhã com ele, né? Eu fui, a gente ficou lá 1 hora e pouquinho, conversando com ele, a gente conversou várias coisas. Eu, na verdade, queria ter tido a oportunidade de entrevistá-lo. E ali, como eu sempre procurei mostrar o lado que eu tenho, mas fazer uma análise concreta e tudo mais. Né? E, às vezes, eu criticava pelos meus parâmetros. Até que o presidente, nesse primeiro encontro, falou assim, Regina, não me bate. Não me bate, que você vai ver o que vai acontecer. E olhando nos olhos dele, eu entendi o que ele quis dizer. A minha voz já começava a ressoar pelo Brasil e qualquer crítica a um governo que já recebe muitas críticas de uma imprensa vendida, né? De uma pessoa que passou a ser formadora de opinião como eu, uma crítica mal compreendida podia atrapalhar. Olha aí, tá vendo? Até os aliados do presidente, até os defensores do presidente. Hoje em dia, eu sou muito mais parcimoniosa nas minhas críticas. Né? Se tem alguma coisa que eu efetivamente não goste, e eu digo claramente, né? Eu não dou nota 10 para esse governo, eu dou 9,5. Por que você não dá nota 10? Porque, às vezes, eu acho que o presidente comete coisas desnecessárias. Tipo, recentemente, ele foi dar uma resposta a alguém, né? E era desnecessário ele bater boca com a tal da Amanda Klein. Ele usar o argumento de que o seu marido vota em mim. Isso não é lógica. Ele podia simplesmente dizer, você já começar pelo ponto nevrálgico que estava sendo questionado. Você vê que a imprensa arma tudo de uma forma maldosa para depois desmentir como se fosse uma coisa que sem espaço. A história dos 51 imóveis. Juntaram toda a família, né? E pegaram a história do começo do presidente para juntar tudo e dizer que foram 51 imóveis, que eles têm 51. Não tem. Incluindo o cunhado, né? Incluindo o cunhado. Exatamente. E aí, em moeda corrente, o que é moeda corrente? É o dinheiro que circula no país? Não. É cheque, transferência bancária. Não foi em dinheiro vivo, como eles disseram. E aí, quando eles desmentem que houve imprecisões, né? Porque eu vi isso na Folha,
houve imprecisão na matéria, mas eles não desmentem, entendeu? Então, você bater boca com uma mulher daquela que serve para palitar os dentes de tão magra que é, né? Então, sabe, por isso que eu digo, há uma militância, não há um jornalismo de apuração de fatos, há um jornalismo de opinião. E opinião qualquer um dá, qualquer um tem, né? Mas é uma opinião que está focada na destruição de um trabalho limpo que tem sido feito, que tem devolvido muito aos brasileiros, muito, né? A gente vê que o presidente zerou uma quantidade tremenda de impostos e continua batendo recorde de arrecadação. A gente vê que o dinheiro que se arrecada volta para o Brasil em obras, em infraestrutura, em benefícios para a população que precisa realmente, num momento como esse, porque o trabalho de governadores e prefeitos, o Daniel, foi destruir o governo federal. Por que é que ele não conseguiu? Porque simplesmente o presidente é um homem abençoado por Deus. Regina, você está santificando ele? Não. O presidente é um homem justo. E o presidente tem buscado realmente fazer um governo voltado para o povo brasileiro. Por isso as pessoas reconhecem, por isso a multidão vai onde ele aparece, por isso as pessoas gostam dele. Aí, quando ele perde um tempo precioso batendo boca com uma mulher daquela, é que eu recrimino. Vai no ponto direto. Não perde tempo em discutir com jornalista militante. Vai no ponto. Dá a explicação coerente. Então, por isso é que eu não dou 9,5, não dou 10 para ele. Eu dou 9,5. A mesma coisa, né? Que ele é um cara altamente bem educado, carinhoso, gentil. Eu sou muito grata porque ele me recebeu não só nesse café da manhã, ele me recebeu outras vezes. Eu tive a oportunidade de tentar entregar uma bandeira do Ceará, do estado do Ceará, onde eu vivo, para ele aqui quando ele veio visitar as obras da BR-222. Mas não deu para chegar nele. Eu fico chateada, não. Eu peguei um avião, fui a Brasília e entreguei a ele. Presidente, eu vim trazer uma bandeira do Ceará para o senhor. Ele recebeu, permitiu que eu gravasse, entregando. Então, já almocei com ele no Palácio do Planalto. Eu quero, estou tentando uma segunda vez, porque a primeira vez eu já fui candidata a deputada federal em 2018, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de eleição, né? Porque eu queria apenas testemunhar, Daniel, eu queria apenas sair pelas ruas, exatamente como eu estou fazendo agora, e dizer, olha, meu nome é Regina Vilela, eu sou candidata a deputada federal. As pessoas perguntarem porque o meu cartão estava escrito lá Regina Vilela e Jair Bolsonaro. As mulheres recebiam, os homens recebiam o cartão e diziam assim, virava para o outro lado e diziam, tu tá com galego, então eu tô com tu. Aí eu saía, já nem perdia muito tempo gastando o meu latim. Passava por uma mulher, parava a mulher, pedia 30 segundos da atenção dela, me apresentava, aí a mulher olhava, é uma campanha diferente. Olhava para o outro lado e dizia, tu tá com o Bolsonaro. Aí eu dizia, minha querida, eu sou mulher, eu sou jornalista, você acha mesmo que eu ia apoiar alguém que fosse contra mim? Né? Então, quando a gente se atém a esses fatos, a gente analisa o governo com muito mais, com muita isenção e com muita responsabilidade, porque é palpável o que se tem hoje, é palpável. A Caixa Econômica dando lucro, a Petrobras se recompondo e fazendo a operação que ela tem que fazer realmente, né? Não existe nesse governo esse viés que a esquerda aponta de que diminuir os custos agora é só por causa da eleição. Não é isso. O presidente já vem penando com a Petrobras há um bom tempo. Por quê? Porque quando o Temer assumiu o governo, ele fez uma proposição para que a Petrobras tivesse um acompanhamento de preços internacional, para recuperar tudo que o PT roubou da gente. A Petrobras era uma empresa falida quando o Temer assumiu. O presidente apenas deu continuidade. Infelizmente, né, esse lado social, os ex-presidentes da Petrobras não tinham. Por quê? Porque quando você entra para você ser presidente da Petrobras, você ganha um salário de R$ 1.400.000. Você vai querer que a empresa deixe de ter lucro? Você vai querer botar R$ 1.400.000 no bolso, meu querido. Não é esse o salário, mas chega a isso.
com o aumento do combustível. Né? Aí tem coisas que beiram a desinformação por total, né? E a falta de querer se informar. Por exemplo, quando falam que o governo é amigo de banqueiros, quando o governo faz o PIX e deixa o banqueiro na mão, ao banqueiro deixar de ganhar, por exemplo, 40 bilhões com transferências, né? Colocando o PIX aí, coisa que o Lula já falou até que vai cortar, né? Se eleito for, né? Aliás, se eleito for, claro, né? Se eleito fosse o STF ajudá-lo, né? Com certeza. Porque o que a gente vê nas ruas, a manifestação do povo nas ruas há 2 anos, é o que a gente vê aí, manifestações gratuitas, né, de pessoas nas ruas, realmente em pró ao governo. E quando esse molusco sai nas ruas, nós não vemos ninguém sair às ruas para poder apoiá-los, né? A não ser que ganhe um pouco mortadela, R$30, esse tipo de coisa. Aí a pessoa vai apoiá-lo. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.